Olá, um rápido aviso de seu narrador. Fate é uma série vasta, com diversas obras e mídias. A história que será contada é a de Fate Grand Order. Ela não tem ligação direta com outras obras da franquia, então não precisa se preocupar. Você não precisa conhecê-las para entender essa história. Esse projeto visa contar a história de forma resumida, de fácil entendimento para todos, e tentar incentivar a leitura da obra original. Espero que gostem. Prólogo. O começo da aventura. Nossa história segue as aventuras de Fujimaru Uritsuka, um jovem que por uma jogada do destino se encontra como o único capaz de salvar a humanidade de seu fim iminente. Sua jornada começa em meio a uma cadeia de montanhas cobertas por neve, onde se ergue uma pequena base de operações. Ela pertence à Organização de Segurança para a Prevenção da Humanidade, mais conhecida como Chaldea. Nosso jovem protagonista foi contratado como mestre, uma das funções mais importantes dentro da organização. Ao chegar à base de Chaldea, ele passa por um rápido teste para verificar suas reais capacidades. Infelizmente, logo após a conclusão, nosso protagonista desmaia no meio do corredor. Enquanto Fujimaru ainda se encontrava apagado no corredor, uma pequena criatura de pelos brancos com uma capa em volta de seu pescoço, que lembra um pequeno gato ou cachorro, se aproxima rapidamente e o acorda pulando nele. Logo atrás dessa fofa criatura, surge uma jovem de cabelos rosas claros e curtos. Por trás de seus óculos, se encontram olhos violetas como uma flor. Ela veste um vestido preto, uma jaqueta branca e uma gravata vermelha. Ela nos apresenta a pequena criatura como Fou. Os dois jovens conversam sobre o porquê de nosso protagonista estar dormindo ali, e sobre a pequena criatura que, sem mais nem menos, sai correndo. Com sua saída, um homem alto, de cabelos cacheados marrons, trajando um terno verde, uma cartola da mesma cor e uma gravata roxa, aparece procurando a jovem. E por meio dele descobrimos que a jovem se chama Mesh, e ele logo em seguida se apresenta como Liv Liner. Liv começa a explicar que Fujimaru é o último dos 48 candidatos necessários para que Chaldea possa iniciar suas operações. Desses candidatos, 38 são magos de elite, enquanto os outros 10, assim como ele, são apenas pessoas talentosas do público geral, com a capacidade para realizar esse trabalho. Ele também tranquiliza Fujimaru, dizendo que não deve se preocupar com tarefas difíceis, pois os 10 candidatos gerais estão ali apenas para completar o número necessário e ajudar com coisas básicas, e somente no pior dos casos, eles precisariam agir como mestres. As pessoas escolhidas para a função de mestre na Chaldea são capazes de realizar ou aguentar algo que eles chamam de mergulho de espírito, ou Rage Field. Algo muito difícil, tanto para magos quanto ainda mais para pessoas normais. Tão difícil que somente agora, em 2017, foi possível reunir o número necessário de indivíduos. Mesmo com todos os magos capazes tendo sido reunidos, eles ainda precisavam procurar no público geral para fechar o número necessário para as operações. Enquanto Liv alegremente passa diversas explicações para Fujimaru, ele revela que o pequeno teste feito ao chegar foi um Rage Field controlado, e que muitas vezes a primeira experiência pode causar desmaios, pois a consciência ainda não sincronizou direito com o corpo. Daí, o desmaio no meio do corredor. Então, com um pingo de preocupação, Liv sugere que Fujimaru passe na enfermaria para ver se está tudo bem, e que se tiver qualquer problema, entre em contato com ele ou com o Mesh. Enquanto Liv acaba de mostrar suas preocupações, Mesh se lembra que em poucos minutos irá começar uma palestra na sala de comando, e que perdê-la seria problemático, pois a palestrante seria a diretora de Chaldea. Se ela não os visse, com certeza faria da vida deles um inferno. Mesh sugere que se escondam, mas logo percebe que essa ideia não daria em nada. Liv, ao mesmo tempo, aponta que a diretora é realmente uma pessoa extremamente severa e que não é bom deixá-la irritada. Sua personalidade provavelmente se deve à sua família, a família Mimos Fia, uma das 12 famílias de lords da Torre do Relógio. A Torre do Relógio é a organização considerada o coração do mundo da magia moderna, e a família Mimos Fia é uma das maiores famílias de magos do mundo. Liv conclui que crescer nesse ambiente fez com que a diretora se tornasse essa pessoa severa, porém mesmo com todo esse jeito exigente, ele afirma que ao conhecê-la melhor, eles perceberão que ela é um amor de pessoa. Durante toda a interação dos três, uma dúvida surge para Liv. Ele pergunta a Mesh o porquê de ela tratar Fujimaru de uma forma tão diferente da que ela trata os outros. Mesh responde que, diferente dos outros, Fujimaru transmite a sensação de ser mais humano do que qualquer outra pessoa na Chaldea, e ela se sente mais confortável perto dele do que dos outros. Talvez isso seja por conta de seu contato com magia ser muito baixo comparado às outras pessoas ao seu redor, visto que quase todos em Chaldea são magos ou têm alguma ligação com a magia. Mesmo com a conversa se desenrolando tão bem e em um ar muito agradável e educativo, a orientação está prestes a começar, e Faltar foi decidido com uma péssima ideia. Enquanto Liv se prepara para se despedir do jovem, Mesh se voluntaria para acompanhar Fujimaru, pois se preocupa que ele ainda possa passar mal. Então os três se dirigem até o seu destino. Ao entrar na sala de comando, Fujimaru observa um grande cômodo com um gigante globo terrestre que emite um brilho azul. Esse brilho ilumina todo o ambiente, dando a ele um tom azulado.
Nosso caro protagonista descobre que seu assento se encontra na primeira fileira, e pelo que aparenta, ele ainda não se recuperou por completo. Seus olhos piscam pesadamente, como se sua consciência o deixasse e retornasse. Mesh, preocupada, sugere que Fujimaru vá à enfermaria, mas Lívia convence a deixar para depois se dirigir ao seu lugar, já que a palestra estava prestes a começar. Logo após Mesh o deixar, a diretora entra na sala, indo à frente de todas as fileiras. Mesmo sendo a diretora dessa organização, ela não parece ser muito mais velha que Mesh, com seus cabelos longos e brancos, com uma pequena trança ao lado. Seus olhos são dourados como âmbar, e ela veste um vestido branco com um colete laranja, adornado em dourado, e um terno preto junto a um lenço vermelho em volta de seu pescoço. Ela começa a reunião se apresentando como Olga Mari Amimusfia, a atual diretora de Shaudia, e enquanto ela começa a falar sobre o porquê da organização existir e seus objetivos, nosso pobre protagonista logo perde a consciência bem na sua frente. Ao recuperar a consciência, Fujimaru se encontra sendo carregado por Mesh em direção ao seu quarto. Pelo que ela o contou, ele foi acordado e tirado da sala de comando por um impressionante tapa da diretora. O tapa foi tão forte que Fujimaru esqueceu o ocorrido. Junto com o tapa e uma incrível bronca, a diretora também o retirou da primeira missão que Shaudia faria. Enquanto caminham para seu destino, uma pequena bola branca super veloz pula na cabeça de Mesh e depois se dirige para seu ombro. Era Foe. Fujimaru se assusta com as ações de Foe, principalmente porque apareceu um ataque, visto que ele foi em direção ao rosto de Mesh. Mas ela logo o acalma, falando que isso era algo natural dele, que ele só faz com pessoas de quem ele gosta. Por curiosidade, Fujimaru pergunta quem foi que nomeou o pequeno. Ela confirma que foi ela que o nomeou, e que esse nome foi a primeira coisa que veio à sua mente. Mas como podemos dizer, não foi algo difícil ou inesperado, vendo que a maioria dos sons que a pequena criatura emite é seu próprio nome. Enquanto a conversa sobre o pequeno Foe se desenvolve, eles chegam ao quarto de Fujimaru. Foe pula do ombro de Mesh para o de Fujimaru, indicando que ficará cuidando dele, ou pelo menos é o que Mesh diz, já que ela terá que deixá-los. A equipe de Mesh é a equipe A, o principal time de Shaudia, e o primeiro grupo a ser enviado às missões que estão prestes a começar. Ao entrar em seu quarto, Fujimaru encontra um homem com cabelos cor de pêssego, vestindo um jaleco branco, junto de roupas verdes claras. Aparentemente ele está usando aquele quarto como sua sala de descanso pessoal e secreta. Ele se apresenta como o Dr. Roman Artman, o chefe do departamento médico de Shaudia, mas sugere que o chame de Dr. Roman, pois é mais simples e ele acha que soa melhor. O doutor fica muito intrigado com Foe, pois afirma que nunca o tinha encontrado pessoalmente, só havia ouvido rumores sobre o pequeno. Aparentemente, isso ocorre porque Foe não parece gostar muito do doutor, já que ao tentar fazer sua primeira interação com o pequeno, dando-lhe um petisco, Foe simplesmente olha com uma cara de pena e o ignora totalmente. Após se recuperar do golpe cruel de Foe, o doutor começa a interagir com Fujimaru e explica o porquê dele estar ali sem nada para fazer. Isso acontece porque eles estão prestes a começar um Rage Field, que é feito dentro de uma cápsula com sensores muito modernos e precisos, além de ferramentas de suporte vital. Então só precisariam dele em situações muito extremas, e por isso ele não tinha nada para fazer lá. Além disso, a diretora havia gritado com ele e o expulsado da sala de comando, dizendo: "Todo mundo só fica à toa quando você está aqui, Roman." Com o passar do tempo, o Dr. Roman começa a contar várias coisas, uma delas sendo que a base de Shaudia se encontra dentro de uma montanha, a 6.000 metros acima do nível do mar, na Antártida. Mal acabando sua fala, Liv entra em contato com Roman, pedindo que ele se apresente ao centro de comando para caso de uma emergência. Além de que, a equipe B estava apresentando pequenas anomalias, visto que as cápsulas usadas para as missões são muito fechadas e elas podem ser claustrofóbicas. Liv pede que ele chegue em 2 minutos, pois acha que Roman se encontra na enfermaria, mas aonde ele está, levaria mais tempo do que isso. Enquanto tomava coragem para ir, pois tinha certeza de que tomaria uma bronca pelo atraso, Roman começa a falar um pouco sobre Liv. Ele conta que Liv criou uma ferramenta muito importante, as lentes de observação do futuro próximo, chamadas de Sheba. Elas funcionam como um telescópio, que permite ver o pseudoplaneta no meio de Shaudias, o gigantesco globo no centro da sala de comando. Esse pseudoplaneta é uma réplica perfeita da Terra, tanto em seu presente, passado e futuro. E além disso, Sheba funciona como o principal sistema de vigilância de Shaudia. Ele também conta que o antigo diretor de Shaudia, pai de Olga, construiu o sistema de invocação, e ao revertê-lo, ele criou a base para a tecnologia do Rage Field. E para fazer tudo isso funcionar junto, é preciso de um mecanismo de cálculos de pseudo-espíritos. Em outras palavras, um supercomputador, que foi fornecido gentilmente pelo Instituto Atlas. Ao se despedir de Fujimaru e convidá-lo para passar na enfermaria para comer algo juntos da próxima vez, subitamente as luzes se apagam, sendo seguidas pelo barulho de uma grande explosão. Os alarmes começam a soar estridentemente, junto com luzes vermelhas intermitentes para todos os lados, que transformaram o que antes era um quarto calmo e alegre em um mar de caos. O ruído ensurdecedor do alarme informava que havia um incêndio na central elétrica e na sala de comando.
e para prevenir que o incêndio se propagasse, as portas de segurança da área central se fechariam em 90 segundos, e todos deveriam evacuar para uma área segura. Agindo rapidamente, o Dr. Roman pede para um painel monitor mostrar a sala de comando, que aparece logo em seguida como um mar de fogo violento, com diversas de suas partes destruídas. Nesse mesmo momento, Roman sai correndo do quarto loucamente em direção à sala de comando e manda Fujimaru ir para uma área segura. Contudo, desobedecendo-o e seguindo-o em seu encalço, Fujimaru com o Fu em seu ombro o acompanham para ajudá-lo, além de estarem preocupados com Mesh, que se encontra na sala de comando. Ao entrar no centro de comando, a visão que se tem parece ainda pior do que foi mostrado no monitor. Não parece haver nenhuma única alma viva. Roman rapidamente procura sobreviventes, mas não encontra nenhum, mas julga que Chaldeas não parece ter sofrido danos reais. Pela situação do local e por onde ele aponta como origem da explosão, isso parece ter sido uma sabotagem. Ele avisa que precisa ir até a sala de energia, pois não pode deixar que Chaldeas se apague, já que isso acabaria com tudo que Chaldeas alcançou até agora. Novamente, ele insiste que Fujimaru retorne e vá para uma área segura, pois a situação é muito perigosa. Mesmo com os pedidos de Roman para que Fujimaru vá para uma área segura, ele está determinado a achar um sobrevivente que seja, pois acredita que deve fazer o que pode até o fim. Ao mesmo tempo de sua decisão, o sistema soa afirmando que entrou na última fase do Wraith Field e que as coordenadas marcadas são a cidade de Fuyuki, no Japão, em 30 de janeiro de 2004, além de informar que os portões da área central são prestes a serem fechados. Enquanto caminhava entre as chamas procurando um sobrevivente, Fujimaru se depara com Mesh, presa embaixo de escombros e muito machucada. Rapidamente ele corre até ela e tenta de tudo para soltá-la e tirá-la dos escombros. Enquanto isso, Chaldeas, o grande globo no meio da sala, que aparentava estar desligado, começa a brilhar com um vermelho carmesim, como se as chamas tivessem posto fogo no mundo. Isso fez com que a sala, já vermelha pelas chamas, ficasse ainda mais radiante. No mesmo instante, o sistema informa que a previsão do futuro, feita por Sheba, acaba de ser atualizada, e que não é mais possível detectar a existência da humanidade na Terra em 100 anos do futuro. Após ouvir essa mensagem, o rosto de Mesh se empalidece. Ela parece muito preocupada com o que foi anunciado e com a cor que Chaldeas tinha tomado, do que com tudo o que acontecia ao seu redor. Como se a situação como um todo não pudesse piorar, e como se o sistema fosse um mensageiro de más notícias, ele começa a informar que a sala de controle foi lacrada, para tentar impedir que o fogo se propague ainda mais. E como se ainda não fosse o suficiente, ele continua. Wraith Field está se inicializando, mas não foi capaz de encontrar um mestre para concluir o processo, pois não detectava nenhum sinal capaz de efetuá-lo com segurança. Por isso começará a procurar alguém apto. Nisso, o sistema aponta Fujimaru e o registra como o 48º mestre, e a contagem regressiva para o Wraith Field começa. Quando a contagem se inicia, pequenas partículas de luz começam a aparecer e se espalhar por todos os lugares. Mesh olha para Fujimaru e pede para ele segurar sua mão. Enquanto a contagem vai diminuindo, as luzes começam a aumentar em número e brilho, até que finalmente o número chega a 0. Então as luzes caem em direção a um grande círculo preto que aparece embaixo de ambos e começa a puxá-los até que tudo fique escuro.